A história do profeta Jonas e a planta que o protegeu do sol é um episódio que revela tanto a misericórdia de Deus quanto a fragilidade do coração humano. Após pregar em Nínive e ver a cidade se arrepender, Jonas se retirou para fora da cidade, frustrado por Deus ter poupado o povo. Ali, no calor impiedoso do deserto, começou uma lição silenciosa, feita de sombra, vento e uma planta que nascia em um dia e murchava no outro. Uma lição que alcança até nós, séculos depois. O sol ardia sobre a planície, e o ar vibrava como se o deserto respirasse fogo. Jonas caminhava lentamente, carregando o peso da própria indignação. Sabia que tu és compassivo e tardio em irar-te, murmurava, lembrando das palavras de sua oração. E no fundo, aquele reconhecimento de quem Deus era lhe soava, naquele momento, um incômodo. Ele queria justiça imediata, castigo visível, e não graça renovada. Ao alcançar um pequeno monte com vista para Nínive, construiu um abrigo rústico e sentou-se para ver o que aconteceria à cidade. A noite caiu e a solidão o envolveu. O vento levava o pó e o ranger das tábuas do abrigo. Jonas fitava o horizonte, tentando compreender o porquê de suas emoções tão contrariadas. "Por que, Senhor, me deixa sentir assim?" murmurou. Um lampejo de cansaço nublou seus olhos e adormeceu. Enquanto Jonas dormia, Deus fez crescer uma planta sobre ele, uma grande folhagem verde, densa e viva, que ao amanhecer lançava sombra fresca sobre sua cabeça. Quando acordou, Jonas olhou para cima e sorriu pela primeira vez em dias. "Ah, esta sombra é um consolo", disse, tocando as folhas. "Deus ainda se lembra de mim." Mas logo, sua paz seria provada. No dia seguinte, enquanto Jonas ainda contemplava o alívio da sombra, um verme roeu a raiz da planta. O calor retornou com fúria, e o vento quente do oriente soprou como fogo. As folhas murcharam, e em pouco tempo a planta secou. O sol ardia sobre a cabeça de Jonas, e ele gritou, exausto: "É melhor morrer do que viver assim." Era a voz de um homem mais ferido por orgulho do que pelo calor. No silêncio que se seguiu, Deus falou ao seu coração: "Jonas, tens razão para te irares por causa da planta?" Ele respondeu de pronto, com uma franqueza impaciente: "Tenho sim, até a morte." E Deus, em sua voz paciente e firme, continuou: "Tu te compadeceste da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Num só dia nasceu, e num só dia pereceu. E eu não haveria de ter compaixão de Nínive, essa grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda." O coração de Jonas silenciou. O deserto, de repente, pareceu mais vasto, e a sombra que ele procurava fora substituída por uma luz interior nova e suave, o entendimento da misericórdia divina. As horas que se seguiram foram de introspecção. Jonas não respondeu, talvez por entender que toda palavra seria pequena diante daquela verdade. O profeta, que havia conhecido a fúria das ondas e agora sentiu o ardor do sol, compreendeu que o amor de Deus era mais profundo e extenso do que qualquer justiça humana. Em silêncio, curvou a cabeça, permitindo que o vento seco levasse embora a poeira da teimosia. Sentiu o peito arder, mas não de raiva. Era arrependimento e resignação. "Senhor", pensou, "quem sou eu para discutir teu amor? Preguei em tua ordem, mas não compreendi o coração que tens pelos perdidos. Agora vejo que tua compaixão é a sombra verdadeira, e não a planta que murcha." Era como se o sol que o castigava agora servisse para iluminar-lhe a alma. Deus, que já havia enviado tempestade e peixe gigante para resgatar aquele profeta fujão, agora o resgatava de uma prisão ainda mais profunda, a da vaidade espiritual. Jonas entendeu, enfim, que a mensagem que levara à cidade também servia a ele: arrepende-te e vive. Naquele silêncio sagrado, Jonas ergueu os olhos para Nínive, ao longe,
e viu a fumaça das cozinhas, as pessoas voltando a plantar e a construir, a vida retomando o curso sob a benevolência de Deus. E em seu íntimo, algo mudou. Ele não voltou a questionar o porquê do perdão, mas passou a admirar o tamanho da misericórdia. O Deus que sustentara um povo rebelde no deserto, que dera alimento a profetas em tempos de seca e que sustentara Jonas no ventre de um peixe, agora lhe ensinava, pela simples morte de uma planta, o poder curativo da compaixão. Meses depois, já longe de Nínive, Jonas contava a outros sobre o que havia vivido. Não há sombra como a de Deus, dizia. A dele não nasce e morre num dia. Cobre os que o amam e também os que o ignoram. E quando ele chama um homem, não é apenas para mudar o mundo, mas o próprio coração do homem. Suas palavras tinham outro tom, menos de indignação e mais de sabedoria. Quem o ouvia percebia a transformação. O profeta impetuoso tornara-se testemunha da ternura divina. Ao final de sua jornada, Jonas aprendeu que a misericórdia sempre vai além do cálculo humano. Deus não age para satisfazer nosso senso de justiça, mas para revelar a perfeição da sua. O homem que um dia fugira da missão e depois se irritara com o resultado da graça, agora percebia que o maior milagre não fora Nínive se arrepender, nem a planta crescer do nada. O verdadeiro milagre fora o coração dele se quebrantar. E é esse mesmo amor paciente de Deus que continua a agir em nós, restaurando, instruindo e oferecendo sombra em meio aos desertos de nossa impaciência e cansaço. Quando passamos por temporais internos, raivas, frustrações, o desejo de que Deus castigue quem nos feriu, podemos lembrar de Jonas e da planta. A lição não é sobre o vento, nem sobre a cidade, mas sobre o coração. Deus ainda pergunta: tens razão para te irares? E diante dessa pergunta, talvez a cura comece. Porque o mesmo Deus que fez nascer a planta e que enviou o peixe, também faz brotar, sempre que o deixamos, uma nova compreensão, de compaixão, humildade e amor. Se hoje você sente que caminhou para longe da sombra da graça, lembre-se, a misericórdia de Deus é infinita e ainda alcança os que tropeçam em sua própria ira e teimosia. Basta parar e escutar. Há sempre um novo amanhecer, preparado para o coração que aprende a confiar. Se você gostou, curta e compartilhe, para que mais pessoas sintam essa esperança viva que renova a cada dia.